Pronto, estamos gravando aqui. Nesse episódio do Papo Cloud, eu conto com a participação do Tomás Camanho, fundador e CEO da Archer. Tomás, seja muito bem-vindo aqui no nosso episódio. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado. É um grande prazer a gente bater esse papo hoje, meu cara. Sem dúvida, o prazer é todo nosso. Tomás, a gente vai falar de um tema que é super importante e que mudou bastante nos últimos 2 anos, é o mercado do varejo. Vocês são especializados nesse segmento, principalmente em soluções que tem um conjunto de siglas, né, de TPO, tem outra sigla também que se chama TPO e TPM. E TPM também, são várias siglas que um fala sobre Trade Promotion Management e outro Time Price Opportunity, que são coisas importantes para o varejo, que eu acho que faz todo sentido, sim. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória até chegar e fundar oficialmente a Archer, que é uma empresa que está aí já há bastante tempo no mercado, fazendo soluções para clientes de expressão global. Conta aqui um pouquinho para a gente da sua trajetória, por favor. Obrigado, Vinícius. Bom, a minha trajetória, eu sempre quis ser empreendedor, né? Meu pai foi empreendedor, meu pai foi uma das pessoas que trouxe robô para o Brasil, então sempre tive inovação e tecnologia dentro de casa desde muito cedo. E logo depois que eu me formei, eu trabalhei em grandes empresas, no C&A, na época Unibanco, né? Antes você vê como pessoa antiga quando ela trabalhou no Unibanco, né? Muita gente novinha que talvez nem sabe o que é o Unibanco. Enfim. E em 2008 eu resolvi começar a empreender. Eu gosto muito do tema de analytics e otimização, né? Eu tenho mestrado nisso, eu dei aula 9 anos de otimização e abri uma consultoria em otimização para implantar essas metodologias em grandes empresas. E aí eu dei consultoria para o McDonald's, para o Carrefour, para o Whirlpool, para o Ipiranga. Só que naquela época, em 2008, ainda não existia cloud computing. Então, você escalar soluções era tudo on-premise. Então, era muito difícil, muito demorado. Os desafios de tecnologia com o time de tecnologia também, eles não sabiam absorver esse tipo de projeto. Em 2012, eu resolvi abrir uma outra empresa, que era a Amplix, com foco em soluções para grandes empresas, mas soluções inicialmente em Excel. Justamente porque, como não tinha cloud computing, eu não estava conseguindo dar velocidade ao desenvolvimento de soluções que eu gostaria. E aí, comecei a desenvolver soluções em Excel para grandes empresas. A gente está falando de Coca-Cola, McDonald's, Sony, Atento, Nestlé, enfim, mais de 70 grandes empresas, mais de 450 sistemas e projetos desenvolvidos. E ao longo dessa trajetória, o que eu percebi foi exatamente como é que essa evolução do cloud computing impactou as grandes empresas. Então, em 2015, eu comecei a tentar desenvolver algumas soluções com software as a service e eu vi que ainda tinha uma barreira de aquisição. Tinha uma preocupação muito grande, grandes empresas ainda queriam comprar tudo on-premise. A própria Microsoft, quando ela migrou para o Office 365, né, deixando de ser... ela teve um baita desafio porque ela deixa de ser CAPEX, que é uma compra de licença, e ela vira o OPEX. Então, quando você vai para o modelo de cloud, para a indústria fazer essa aquisição de serviço seu, também tem uma dificuldade financeira muito grande, que é você começa a aparecer no P&L do cara. Verdade. Então você tira esse resultado do EBITDA, porque o CAPEX não entra no EBITDA. Então, essa movimentação para a cloud, além da dificuldade que teve do ponto de vista de adoção tecnológica, teve uma dificuldade de adoção financeira também. Das empresas justificarem esse aumento de custo, que, na verdade, financeiramente, ele deixa de ser investido se ele virar uma despesa, né? Em 2015, o mercado, eu lembro, a gente estava junto com a Microsoft, tinha um baita desafio do mercado de adotar essas tecnologias, tanto que a Microsoft, para alguns clientes, teve que fazer um modelo meio híbrido para conseguir colocar isso como CAPEX. E a gente começou a desenvolver algumas soluções em SharePoint, algumas soluções também em web, e começou a desenvolver, usar mais cloud nas nossas soluções lá no Amplix. E aí eu estava muito destinado a criar soluções escaláveis. Em 2018, a gente começou a criar vários outros produtos dentro da Amplix. Em 2018, a PepsiCo nos convidou para desenvolver uma solução de gestão de verbas comerciais. Foi que nasceu a Archer.
E aí a gente criou essa solução para a PepsiCo. Eu contratei o Gartner como consultoria, eu vi que tinha uma baita oportunidade na América Latina de ser uma solução de gestão de verbas comerciais. O mercado da América Latina ele é muito diferente do mercado europeu e americano. A gente Com pratica certeza. oferta e preço. A gente, pela questão da inflação, como é que se explica inflação para um europeu? Ele não Nossa, sabe, né? tem que Ele passar não, aqui uma disciplina ele, inteira e não consegue explicar. ele tem que morar aqui 6 meses para ele ver isso na realidade. Verdade. Então a gente desenvolveu a solução da Archer já em cloud, já preparado para escalar. E em 2019 a gente lançou oficialmente para o mercado e agora, há um mês e meio atrás, a gente vendeu a operação da Archer para a Neogrid. Neogrid, não sei se você sabe, ela já tem capital aberto na Bolsa de Valores aqui do Brasil, uma grande empresa de tecnologia com foco em planejamento de demanda, supply chain, reabastecimento de estoque, e ela agora está integrando desde a cadeia de planejamento de vendas, supply chain, até a conexão da indústria com varejo, distribuidores. Depois eu conto um pouquinho mais. Essa é um pouco da minha trajetória. Cara, incrível, incrível. Que na verdade, só essa trajetória aqui dá para a gente fazer vários episódios falando sobre cada tema que você apresentou só nessa introdução, que foi, eu tenho certeza que foi bem, bem enxuta. Mas uma coisa que eu acho que vale destacar aqui, sim, o mercado varejista, principalmente no Brasil, América Latina, o consumidor tem uma relação muito diferente com o produto e as marcas. A gente percebe isso quem estuda um pouquinho de história, principalmente nesse segmento, vai entender que sim, né? E principalmente por questões do bairro, aquela relacionamento bairrista influencia muito nesse contexto. E uma coisa que você relatou do tal do CAPEX e OPEX, que é tema que a gente já falou aqui no episódio do Papo Cloud, em diversos outros especialistas, é que sim, ainda é uma grande dificuldade, foi mais ainda lá no passado, no surgimento da computação em nuvem, principalmente para empresas de economia mista, onde tem ali uma participação público-privado. Você também tem outras empresas que têm um investimento muito, muito forte em infraestrutura, e aí, Sim. obviamente, quanto mais você investe em infra, melhor é o seu posicionamento no seu meio contábil e os seus números ficam muito mais apresentados, né? Capital aberto, empresas de capital aberto têm essa correlação direta, mas tudo isso aqui que você já apresentou, nossa, eu estou aqui já voltando à fita, falei, caramba, o mercado evoluiu bastante e a gente tem várias soluções que a gente tem visto no mercado surgir. E que bom que tem surgindo vocês, assim, empreendedores raiz, querendo romper essas dificuldades, porque a gente percebe que os grandes negócios, de fato, acontecem quando tais modelos são rompidos, né? Você tem visto muito isso no seu dia a dia, né? E você sabe, Vinícius, que cloud ajudou muito a você conseguir testar suas soluções, criar MVP rápido. Por exemplo, na própria Sim. Archer, quando a gente conseguiu estruturar ela em 6 meses, já está operando. Isso porque você hoje tem muita coisa pronta que você consegue adquirir. Por exemplo, a gente ainda não explicou para o público o que faz a Archer, né? Mas a gente usa, por exemplo, o processamento de imagem do Google. Não, desculpa, a gente trocou para o Azure agora. Mas a gente Sim. estruturou de uma forma que a gente usa quem está oferecendo o melhor serviço no momento. Então, hoje você consegue adquirir serviços e melhorar o seu produto muito mais rápido do que quando você tinha desenvolvido tudo internamente. Então, empreender hoje é mais fácil do que era, com certeza, 10 anos atrás. Isso que você também comentou, acho que é super legal destacar, porque a computação em nuvem, a gente também tem visto que ele acelera muito, principalmente a validação das hipóteses, né? Que eu acho que é tão importante, tão conectado ao empreendedorismo. Porque às vezes a gente tem aquela famosa ideia salvadora do mundo, mas espera aí, tu já testou? Pelo menos tu já criou esse modelo para realmente valer, se vale a pena ao menos criar. E eu acho que essa Exatamente. história que você comentou, eu me lembro bem que, de fato, antes da computação em nuvem e pós-computação em nuvem, era complexo por demais você validar tecnologicamente qualquer solução, porque você dependia de importação de equipamento, que às vezes vinha de fora, e aí passava só o time to market, e era 30, 60, 90 dias para chegar ao equipamento. Isso vai. Exatamente. Isso que você Não, falou aí, pô, 6 meses já está pronto. e antes, por exemplo, para você escalar uma solução, você tinha que fisicamente contratar servidores, instalar esses servidores. Você vai no Azure, no Google, na Amazon, você, com 2 cliques, em 30 segundos, você montou uma baita máquina. Com certeza.
É o A que eu Archer digo. ela está estruturada toda naquele modelo de hyperscale Então, hoje, por exemplo, para LGPD, eu vou fazer uma operação no México. Onde você quer o data center? Tem o data center onde ele quiser. No Brasil, por exemplo, a gente, para atender a LGPD, os dados têm que ficar dentro do Brasil. Sim. Então, é muito fácil hoje de você, para quem ainda não empreendeu, muitos desafios que existiam no passado, hoje não existem mais. É muito mais fácil de você conseguir escalar a solução, testar e assim por diante. Sem dúvida. E, cara, eu acho que a computação em nuvem, de fato, ela criou possibilidades de novos negócios, isso é fato, né? A gente tem aí, já estamos na nossa primeira década e meia de computação em nuvem evidenciada nos negócios, mas queria que você também aproveitasse esse gancho aqui para você contar um pouquinho da empresa, o que vocês acabam fazendo aí do lado de vocês e qual é o Legal. mercado que vocês não estão especializados, que conta aqui para a gente entender um pouquinho, para quem está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo. Legal. A Archer, ela é uma plataforma de gestão de verbas comerciais. E até antes de eu desenvolver a Archer, eu não sabia o tamanho desse mercado. Mas qual que é a oportunidade que a gente enxerga? Sabe quando você vai no supermercado e tem uma pilha de um produto, logo que você entra? Ou quando você vai numa geladeira, tem lá oferta, leve 3, pague 2. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, essas promoções é um acordo da indústria com o varejo. E ela usa uma verba que gira entre 3% e 8% da receita bruta para fazer esse incentivo à venda. Então, você pega uma empresa que fatura, né, 10 bilhões de reais, está falando aí de quase meio bi que ele usa em verbas comerciais. E o que a É nossa um bom plataforma dinheiro. é um bom dinheiro, é um bom dinheiro. No Brasil, não existiam soluções nacionais focadas em atender a indústria, para fazer a melhor gestão orçamentária, gestão estratégica e esse relacionamento com o varejo. Então, a nossa plataforma faz desde a gestão orçamentária, integrada aos ERPs, tem uma parte de gestão estratégica, que a gente ajuda a indústria a entender qual cliente e qual tipo de oferta e qual marca ele deve pôr dinheiro. Então, um exemplo, eu vou fazer uma ação de leve 3, pague 2 no Pão de Açúcar, eu vou fazer no açaí. O que foi mais interessante? Eu fazer no atacarejo ou num supermercado? Ou vou fazer uma ação no mercado de vizinhança? Essa estratégia para a indústria é muito importante, porque isso muda qual que é a margem que ela vai ter. O preço que ela consegue vender para um distribuidor, ou para um atacado, ou para um super ou hipermercado, é bem diferente. Isso compõe a margem dela. Então, dependendo de como ela usa essa verba, ela consegue maximizar a margem dela e consegue maximizar o EBITDA. E é isso que a gente faz. E a gente vai até a ponta do varejo, onde, depois que ele fez a ação, com o nosso aplicativo, o promotor ou o próprio gerente de vendas ou gerente de loja, ele tira uma foto. E a gente usa reconhecimento de imagem para ver se aquela ação foi executada, e aí eu envio para pagamento. Então, a gente faz desde a gestão estratégica de onde eu ponho o dinheiro e como eu ponho, toda uma série de workflows para a criação de acordos, até a comprovação. E a gente... de 2019 para 2020, a gente cresceu 100%, 20 para 21 a gente cresceu 100%, não, 150%, e para o ano que vem a gente vai crescer, já está com gatilhos aí para crescer mais 150%. Então tem uma oportunidade muito grande no mercado, e aí justamente porque o mercado agora está mais aberto a fazer esse tipo de aquisição, de solução. Coisa que há 5 anos atrás era muito difícil. Exato, porque eu estou tentando até fazer esse paralelo. Peraí, o mercado está se acostumando a entender que existe uma metodologia, existem práticas, né, comprovadas com dados e fatos que podem ajudar nessa tomada de decisão. Até 5 anos atrás era muito do feeling do gestor que está ali operando, tentando se relacionar, alguma coisa assim? Era basicamente isso? Você sabe que o maior desafio nem é tanto a gente convencer que a solução funciona, mas muito mais as empresas terem força para comprar esse tipo de solução, força política ou de segurança de tecnologia. Quando você ia para a tecnologia levar essa solução, você tinha tanta barreira para vender que o cara, deixa eu continuar no meu Excel aqui, porque alguns tipos de venda, você precisa de um evangelista dentro da empresa, né? Isso é muito legal para quem é empreendedor que está escutando a gente. Venda para grande empresa ou venda de soluções um pouco mais complexas,
Você precisa do lado do cliente um evangelista, aquele cara que fala, gostei da solução, vou fazer a trajetória de venda aqui internamente. Então, ele vai levar você, vai Botar a falar com o pastinha embaixo do TI, braço e vou até lá, em ele vai todos os até lá, setores, convencer. eu vou convencer. E agora isso está bem mais fácil, porque o mercado já está acostumado a comprar a solução de software as a service. Verdade. Verdade, Então, verdade. isso é uma mudança que parece nitidamente o momento agora do Brasil é bem diferente do que há 3, 4 anos atrás. Verdade. E assim, eu fico até imaginando a complexidade que é executar uma operação dessa, porque existe, eu não faço a menor ideia de quantos milhares de pontos de venda, de supermercado, hipermercado, mercado, mercadinho de barra, enfim, distribuidores. Tem algum número assim que você até sabe mais ou menos como é que está no Brasil essas Olha, de venda? tem alguns números, né? A gente tem alguns clientes que a gente está falando aí de em torno de 150 mil pontos de venda. Nossa, caramba. Que a gente pode monitorar. E isso sem computação em nuvem não é viável, né? Sem dúvida. E como é que funciona justamente essa questão dessa análise que vocês acabam fazendo? Beleza, eu tenho lá, fiz o meu acordo, fiz o meu check-in, comprovei, tirei a foto, mandei. E depois, como é que isso acaba entrando no melhoramento do processo, né? Poxa, a gente conseguiu lá e teve um nível de assertividade. Será que é só o check-in ou o que eu posso me aproveitar depois desse processo, né? Para tornar como lições aprendidas e, de repente, fazer uma nova ação um pouco mais ajustada no local, ou não, tomar uma decisão de, poxa, ali não foi tão assertivo, vamos migrar essa parte dessa verba para uma outra região, para uma outra unidade. Como é que é isso? Você tem dois tipos de informação que a gente usa para isso. Eu tenho dados de sell-in, dados de... Né, quando é distribuidor, eu tenho o sell-through e eu tenho o dado de sell-out que aponta. Né? Para quem está nos escutando e não conhece os termos, sell-in é o dado de venda da indústria para o cliente. Então, por que isso é diferente? E o sell-out é do supermercado para o consumidor final. Qual que é a diferença? Se você não tem o sell-out, que é para o consumidor, você não sabe se o seu cliente está estocado ou não. E isso, muitas vezes, o cliente pode usar como artifício para ele baixar preço. Então, você fez uma grande venda, um baita de um sell-in, você vai ficar 3 meses sem vender. E aquele sell-in que você fez com uma margem baixa. E aí, o que o cliente pode fazer? Ele pode usar, nos outros meses, pedir verba comercial, porque ele fala, eu estou com o seu produto estocado e não consigo vender. Então, me dá aqui 100 mil reais que eu vou desovar esses produtos. Então, você perdeu dinheiro na venda, porque você vendeu mais do que ele pode vender, e depois você ainda colocou dinheiro para ele desovar os seus produtos para fazer o sell-out, porque você não pode perder o market share. Então, quando você tem dados de volume nessas fases, né, o sell-through é do distribuidor, né? Então, imagina que eu tenho a indústria vendendo para o distribuidor, que vai lá para os supermercados, hipermercado de vizinhança, e ele vai fazer a venda dele. Então, você também precisa saber como é que está esse sell-through para você ter a análise da cadeia inteira. E quando você pega esses dados, você tem basicamente volume, preço ao cliente e preço ao consumidor. E aí você consegue fazer uma análise de margem. Então, como é que tá? A gente está conseguindo executar preço, não está? Comparar o preço daquele cliente com outros clientes que são pares deles, né? Então, atacadão e açaí. Teoricamente, você podia ter um preço de venda meio parecido. Porque eles são modelos de negócio similares, né? Sim, verdade. Então, Verdade. a gente usa hoje uma série de data analytics. A gente tem um módulo chamado de inteligência comercial, que no final eu rodo algumas análises estatísticas e eu classifico esse cliente. Ele é diamante, ouro, prata ou bronze. E aí eu indico para o time comercial, olha, primeiro faça ação comercial no diamante, depois não faça no bronze. Ou se ele vai fazer uma ação comercial no bronze, ele tem que pedir uma aprovação do gestor dele. Porque o bronze ele não tem margem nem volume. Então, existem formas de você automatizar essa análise. Mas eu tenho uma outra dica legal que eu acho importante, quando a gente fala de machine learning, as pessoas tendem a deixar tudo complexo. No Brasil, as pessoas gostam do simples que funciona. Eu estou te falando porque eu tenho mestrado nisso, eu vendi soluções de machine learning e otimização por 4 anos. Ela é muito bacana na hora do pitch de venda. Na hora da adoção, você tem vários desafios. Porque quando você vai para uma solução black box,
cara fala, peraí, então você quer que eu decida a minha decisão de 500 milhões de reais com base no algoritmo, porque você não consegue me explicar. Eu sei, eu entendo que eles usam o dado, mas como ele trabalha esse dado? Você pega, por exemplo, você pega, por exemplo, Deep Learning, você não consegue, não é uma inequação que você fala, ó, 2x mais 3x é igual a tanto. E você tem muito desafio na adoção nesse sentido, quando você vai para indicações, sugestões de venda, por exemplo. Tá? Para o mercado de logística, eu vejo que a maturidade para comprar esse tipo de solução já está um pouco maior. Mas para quando você vai implantar isso para venda, ainda o time de vendas ele precisa de autonomia. Então, soluções simples que funcionam, que você consiga traduzir para ele o que está por trás, tem mais facilidade de adoção. Então faz todo sentido a gente, primeiro, simplificar as operações, simplificar a tecnologia em si e tirar essa tal da caixa preta, que às vezes realmente a tecnologia é muito bacana, mas se ninguém sabe como funciona, putz, como é que eu, empreendedor, né, eu vou aportar aqui X mil reais ou milhões de reais numa tecnologia que você acha que porque a gente tem dentro da área de tecnologia, a gente diz que no PowerPoint tudo funciona, né? Exatamente. E eu tenho uma cultura ainda que a inteligência artificial ela vem para potencializar o ser humano, não para automatizar o ser humano. Tem vários artigos, tem um recente que eu li da Harvard Business Review que fala exatamente isso. E quando a gente vai usar esse tipo de tecnologia focando em potencializar a capacidade analítica, potencializar a decisão, você entrega muito mais valor para o seu cliente, porque é isso que ele precisa. Eu nunca conversei com nenhum senhor e falei, não, eu não quero que ninguém tome decisão, eu quero que ele venha e só execute. Não tem isso, é difícil. Aí foi no nosso mercado, tá? Obviamente existem mercados para isso. Mas o nosso mercado, quando você vai falar com a indústria, quando você fala, eu tenho capacidade de empoderar o time de vendas, de potencializar a capacidade analítica, aí você é escutado. Aí você tem uma solução interessante. Interessante, de fato, eu acho que o empoderamento, a tecnologia traz muito disso, e até fazendo um gancho, né? Como é que tem sido esse momento tão icônico, né? Nesses 2 anos de pandemia e tudo mais, no mercado você tem visto que ele acabou cara, peraí, deixa eu avançar aqui, deixa eu aproveitar esse momento, que tá todo mundo caótico, então vou promover o caos também aqui nesse meu segmento. Como é que você tem acompanhado os gestores, né, nesse momento tão particular? A velocidade, a pandemia trouxe, foi uma tristeza para o mundo. Enfim, sim, eu senti isso na pele, né, no meu ambiente familiar. Mas a pandemia ela obrigou as empresas a mudarem a velocidade de inovação. Quando você pegou os preços, a inflação está subindo, custo de matéria-prima subindo, porque você tem escassez e você tem o dólar. Você teve uma indústria de bens de consumo muito pressionada por custos e não conseguindo repassar isso 100% para o cliente. Então, ela foi obrigada a achar caminhos onde ela conseguisse se adaptar rapidamente. E isso foi muito, muito bom. Então, processos de venda que antes eu demorava 1 ano para fazer, agora eu faço 2 meses, às vezes. Porque os caras falam, não, eu preciso mudar rápido. Mudou essa mentalidade. Isso eu acho que foi um baita de um ganho. E a gente vê também o mercado os departamentos de tecnologia mais próximos à área de negócio. Então, vou te dar um exemplo simples. Antes, quando a gente falava de integração com o ERP, por exemplo, necessariamente todo mundo falava de integração. Web Service, API e assim por diante. Nós temos vários clientes hoje que falam, não, vamos fazer com flat file no começo, porque a gente já acelera e já começa a reduzir custos, já começa a ter ganho. Massa. Depois a gente faz integração. Então, parece um tema besta, mas isso você encurta o ciclo de implantação em 6 meses. No mínimo. No mínimo. Num bom cenário. Então, essa mentalidade de adoção de novas tecnologias, de
novos serviços cloud para melhorar a operação, para ele conseguir melhorar o resultado financeiro, isso mudou radicalmente. Mudou muito, muito, muito. É um ponto do que eu acho, assim, falando um paralelo, que eu acho que é legal levar para as pessoas que estão escutando a gente. Isso funciona muito quando você entrega um resultado muito objetivo para o seu cliente. Então, reduz custo assim, né? Eu aumento a receita assado. Isso é claro para o cliente. Eu tenho uma outra empresa que a gente desenvolveu uma solução de knowledge management com inteligência artificial, né? A gestão de conhecimento com inteligência artificial. Putz, a gente tem 4 patentes, a gente foi finalista do Y Combinator com ela, baita de uma solução. No Brasil, nossa, a gente não conseguiu ter tração. Por que a gente não conseguiu? Porque ela é difícil, ela não tem claro, quando você melhora, por exemplo, o acesso à informação e a qualidade da informação, como é que isso se traduz em receita e custo? É difícil, você fala, não, ele vai ficar mais inteligente, ele vai... Então, a gente tem um mato muito alto ainda no Brasil, então as empresas estão olhando para oportunidades de aumento de receita e redução de custo. É difícil você emplacar uma solução que não tenha um foco tão claro. Então, para quem quer inovar, quem quer empreender, sempre olhe o mercado que você está trabalhando. Olhe o seu cliente. Então, assim, putz, legal, sua solução todo mundo precisa. Mas, cara, eles têm dinheiro para comprar, é isso que eles estão olhando agora. Porque não adianta você falar as pessoas precisam, né? Ela tem, e não é nem willing to pay, não é nem, mas eu vou cobrar barato. Porque com a indústria, ela vai fazer uma aquisição, não, qualquer cliente, ele olha o esforço que ele tem que fazer internamente para comprar aquela tecnologia. Então, muitas vezes, você vai ter uma solução bacana, barata, só que o cara fala, pô, cara, eu não tenho gente para implantar isso, eu não tenho timing, eu não vou conseguir usar agora, muito obrigado. Às vezes falta apetite, né? Se não é um apetite do gestor, não é realmente uma dor, ou se de repente ele não for aqueles gestores que são early adopters, né? Que gostam de surfar novas tecnologias, que são pouquíssimos, né? Deixa bem claro aqui. Mas se não for uma dor latente, se não tiver realmente na agenda, no item do top 5 ali, exatamente. É então, emplacar assim, algo assim. Exatamente. Então, assim, você tem que, antes de sair empreendendo, eu tive uma ideia maravilhosa, eu já tenho um cliente, às vezes você tem um cliente, você não tem uma empresa ainda. Veja qual que é a fome para aquela solução, qual que é o tamanho da dor. Né? Pô, é uma baita dor. Putz, não tem mão de obra no mercado, ou, putz, eu consigo ter um processo muito mais otimizado para o meu cliente, ou de custo de venda. Então, isso é legal, as pessoas... Muitas vezes a gente fica empolgado com a tecnologia. Não, eu usei machine learning para isso, para inventar isso. Você vai ter ouvido para isso, né? Então, é o que eu falo, cara. Fala com um amigo, vai no LinkedIn, seja arrojado. Tente falar com o máximo número de pessoas antes de gastar energia. Mas o mercado mudou bastante. Se você tem uma solução clara, você tem grande chance de ser escutado. Mestre, tu já comentou aqui várias vezes justamente sobre essa questão dessas novas tecnologias, né, de machine learning, inteligência artificial. A gente já está muito mais presente a computação quântica, já está aí no mercado em algumas ofertas, em alguns grandes players, mas ainda não é tão difundido, mas vai chegar, não tenho dúvida. Tem uns 5G, que quando a gente está gravando esse episódio, já foi feito o leilão, só falta o processo de homologação, enfim, aquele processo licitatório, mas o que você vê além de trazer novas tecnologias disruptivas, de fato, para esse mercado, que, de repente, pode causar esse pequeno momento, né, de, não, agora não, mas, de repente, um outro mercado seja mais adepto e mais aberto a querer trazer uma solução aqui para a gente? Olha, o que eu vejo hoje, assim, o maior desafio quando a gente fala de indústria, de varejo, ainda é acesso a dados de qualidade. Então, por mais que a gente fala de computação quântica, se você tem uma série histórica de 12 meses, você tem 12 observações, o que se faz com isso? No máximo, você vai fazer uma média. Não adianta você não usar deep learning. Você tem 12 observações. Então, quando você não tem dados de qualidade, você tem um desafio muito grande no processo decisório e de usar tecnologia para isso.
E agora, né, de alguns anos para cá, assim, obviamente você tem empresas como a própria Neogrid, que pega dados de sellout já há um baita de um tempo, mas vem surgindo novas empresas, por exemplo, a Neogrid comprou a Horus, que também faz coleta de dados de nota fiscal. Né? A gente tem outros concorrentes lá dentro da Neogrid. Né? E o que eu vejo, acesso à informação, quem conseguir usar cloud para trazer ainda e processar informações de qualidade nos próximos 5 anos, ainda vai ter muito apetite. A gente ainda não está na fase de usar o deep learning para alguma coisa. Eu ainda acredito que a gente ainda vai ter MVP, vai ter teste, mas a outra indústria ainda é bem simples ainda. São dores bem fáceis de resolver. Por exemplo, eu vejo com muito bons olhos empresas como, por exemplo, a Horus. Tem muito chão para comer no Brasil. Então, dado isso, né, passada essa barreira do dado, aí eu acho que, por exemplo, o 5G e a computação em nuvem vai explodir. Porque hoje, pega, por exemplo, o varejo digital. O varejo digital, ele nasceu com a cultura de data science. Eu já tenho dado estruturado, eu já tenho dado pronto para uso, eu não tenho que pegar um Excel de alguém, jogar, trabalhar, fazer ETL e tal. Então, como ele ainda tem uma representatividade baixa perto da receita total das indústrias, ele ainda não é o foco. Mas hoje, você vai falar em potencial de análise, potencial de investimento, o varejo digital gigantesco, porque você consegue usar muito melhor o seu dinheiro. Né? Sim. Você pega, a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com as agências de marketing, que começaram a migrar os investimentos para a internet, porque você consegue quantificar, vai acontecer para o mundo digital se o varejo não se adaptar. Para o mundo físico não se adaptar. Então, o que eu vejo é uma grande adaptação nos próximos 5 anos do varejo físico, deles compartilharem informação de qualidade, e aí a gente usar machine learning, deep learning e o 5G para melhores decisões. Tá? Por exemplo, hoje, você ainda tem desafios simples que o 5G vai resolver. Eu posso ter uma baita de inteligência. Se o meu promotor está num estado mais para o interior, ou ele usa internet do celular, cara, não vai adiantar de nada ter uma solução. E ainda usa VPN, acabou. Acabou. Esse cara mal consegue mandar e-mail. O que você vai fazer uma solução para ele? Quando vier 5G, muitas das soluções que hoje ainda estão represadas, ideias boas, vão ser muito mais factíveis. Porque você vai ter pessoas na rua, podendo, por exemplo, fazer uma comprovação de preço, checagem de preço, para ele conseguir fazer uma simulação e fazer uma oferta melhor do ponto de venda. Eu tirar fotos de vários lugares e tirar fotos, por exemplo, da prateleira, para a gente fazer uma análise de planograma, como é que está o meu produto posicionado versus os meus concorrentes, a execução da loja está boa, não está? Hoje a gente consegue fazer uma escala bem pequenininha. Quando eu tiver 5G e eu tiver a parte de inteligência artificial também já estruturada para isso, imagina que eu consigo fazer em grande escala otimizações em todas as minhas etapas do processo indústria varejo. Desde, bom, para quem que eu vou vender, qual preço eu vou vender, e assim por diante. Né? Você pega a Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos, ela conseguiu alocar CDs nos Estados Unidos inteiro. Ele consegue, como ele tem um dado de qualidade diário, ele consegue prever quanto que ele vai vender de pendrive em estado de Nova York. E ele consegue já mobilizar isso. É isso que vai acontecer com a indústria. É isso que vai acontecer com a indústria quando ela tiver esse acesso à informação do varejo físico. Ele vai saber exatamente quanto de verba, qual produto ele põe, a que preço ele põe em cada um dos varejos. Então, E até mesmo fazer uma coisa que eu acho tão difícil no setor de indústria, que é aonde efetivamente botar uma nova planta fabril, né? Porque construir uma nova unidade não é uma decisão fácil, porque logo onde, né? Então, onde é que eu vou construir isso? No norte, no sul, porque o Brasil é muito grande, tem particularidades, tem questão de energia, tem, enfim, logística, que você já citou bem. Tributário, né? Que tem. É complexo. A própria questão tributária, né? A gente tem na nossa plataforma um módulo de preços, tem coisas que não fazem sentido. É que eu não lembro exatamente os exemplos, mas
é mais barato você ir de Goiânia para o Rio de Janeiro do que de São Paulo para o Rio, às vezes. Obviamente, Sim, não estou falando que seja isso, mas tributariamente, às vezes você ainda cai em algumas armadilhas assim no Brasil. Então, exato. é bem o que você falou. A gente... Quem acompanha aqui sabe que, putz, às vezes você transportar uma mercadoria, às vezes você paga um imposto na saída, às vezes você paga um imposto na chegada, e às vezes você tem que fazer uma triangulação, né? Porque é uma outra empresa que está fazendo o transporte, e caramba, nossa. Por isso que você citou bem lá no início, para quem é de fora do Brasil, o europeu, o americano, entender essa matemática, não só tributária que a gente acaba fazendo aqui, mas de todo esse conjunto da obra, é uma tarefa, bem complexa. Sem dúvida, sem dúvida. Mestre, eu queria, sei que a gente tem muito assunto para falar, porque realmente esse tema acaba influenciando diretamente na economia, na sociedade como um todo, soluções tecnológicas, soluções para o mercado, B2B, B2C, enfim, todo esse ecossistema acaba sendo influenciado. Uma pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados, que tem sempre o cunho de entender essa experiência e a sua visão de mundo, a pergunta é bem simples. Para Tomás, o que é computação em nuvem? Para mim, a computação em nuvem, ela é usar essas máquinas virtuais, esse ambiente virtual, para aumentar a capacidade humana. No final do dia, é isso que eu enxergo como o delivery final. Pega, por exemplo, o Rappi. O Rappi deixa você um ser humano mais produtivo. Porque eu não tenho que ir no supermercado. Eu ganhei 3, 4 horas por semana. Eu preciso ir na farmácia. Então, ela não é uma plataforma de delivery de produto. Ela aumenta a minha capacidade. Eu tenho hoje 10% a mais de hora produtiva no meu dia por causa do Rappi. Então, quando a gente olha computação em nuvem, a perspectiva que eu acho que as pessoas deveriam olhar é essa. Como é que aumenta a capacidade humana? Essa é a jornada que a gente tem que fazer de tecnologia. Bacana, bacana. E tá aqui, experiência compartilhada. Mestre, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud. Fica as portas abertas para a gente voltar e desenvolver outros temas que sempre tem um tema interessante para falar desse segmento que vocês atuam. E até a próxima oportunidade. Legal, um baita prazer conhecer. Obrigado pelo